Muito bem, gente. Temos ainda duas questões sobre esse texto, a 11 e a 12, vamos resolvê-las? Questão número 11. Há no período um pronome indefinido que assume função de sujeito. Então, vamos voltar ao nosso período. Bom, esse os aqui, gente, presta atenção. Quando você encontra o, a, os, as, e você vê que ele pode ser substituído por aquele, aquela, aqueles, aquelas, eles aí não são, nesse os aí não é um artigo definido. Para ser artigo definido, ele vem antes de um substantivo, não é? Os livros estão aqui, os alunos estudam muito, aí é artigo definido. Quando eu digo assim, os que chegaram cedo ocuparam os melhores lugares, os que chegaram cedo, é o mesmo que dizer aqueles os quais chegaram cedo. Então, esse os aí, que eu troco por aqueles, eu chamo de pronome demonstrativo, né? Muito bem, voltando para o texto. Então, esse os aqui é um pronome demonstrativo. O que, você já viu comigo que é um pronome relativo. Esse se, você viu comigo que é um pronome reflexivo. Julgavam mais capazes que, esse aí nem pronome é conjunção comparativa. Os é um artigo definido. Agora, que se julgavam mais capazes que os outros. Olha aqui um pronome indefinido. Outros é pronome indefinido. E a questão está me dizendo que observa-se no período um pronome indefinido com função de sujeito. É sujeito? É. Porque quando eu digo assim, ó, os que se julgavam mais capazes que os outros. Lembra que eu falei que tem um verbo escondido ali? Então é assim, ó, os que se julgavam mais capazes do que os outros se julgavam. Então, outros aí é sujeito desse verbo que está escondido. Danadinha essa, né? Então, vamos lá, gente. Certa. O pronome é outros. Vou até colocar aqui. Muito bem. Número 12. Não há no período orações na voz passiva. Não há no período orações na voz passiva. Vamos voltar para ver. Os que se julgavam mais capazes. Gente, lembra? Eles se julgavam mais capazes. Isso aí não é voz ativa, não é voz passiva, é voz ativa. Então, aqueles se julgavam mais capazes do que os outros se julgavam. Também não é passiva, é voz ativa, né? Na verdade, reflexiva. Eles tiveram os piores resultados. Aqueles tiveram os piores resultados. Voz ativa também. E aí, eles não se perdoaram por isso. Também não é passiva. Então, não há no período orações na voz passiva. Perfeito, não há. Ok? Muito bem. Fechamos o texto 2. Vamos ao texto 3. Texto 3 diz assim. Tudo o que precisava naquele momento era o abraço de um amigo sincero que não lhe invejasse aquela vitória, fruto de meses de estudo na solidão daquele pequeno quarto alugado. Número 13. O período foi redigido de acordo com a norma culta da língua. O que a banca quer dizer para mim quando ela diz isso? O período foi redigido de acordo com a norma culta, quer dizer, de acordo com as regrinhas da gramática, como manda o figurino, como a gente diz. Tudo certo, regência, concordância, ortografia, pontuação, ou seja, não existe nenhum erro neste período. O que você marca, como certo ou como errada? Gente, existe erro sim. Quando ele começa dizendo assim, tudo o que precisava, ele já errou. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. E onde ele colocou a preposição de? Ele não colocou. Então está errado. Olha só. Tudo do que precisava. Tudo do que precisava. Quem precisa, precisa de. Eu preciso usar a preposição de. Então, de cara, ele está dizendo, o período foi redigido de acordo com a norma culta? Não, errada. Já encontrei um erro na primeira linha. Gente, já acho outro erro aí, quer ver? Tudo do que precisava naquele momento, tudo era o abraço. Gente, tudo é sujeito do era. Então, olha aqui, essa vírgula está separando o sujeito do verbo. Então, eu tenho não só um erro, né? Já vi outro. Enfim, e você já marca logo, errada, para que vai ficar perdendo tempo na hora da prova. Já encontrou o erro, tem certeza que aquilo está errado, então não está de acordo com a norma culta.
Muito bem. Número 14. Observam-se no período 7 pronomes. Ih, Augusta, vamos contar, né? Então vamos lá. Tudo é pronome indefinido. Tudo daquilo, esse D mais o O, esse O aí é pronome demonstrativo igual a aquilo. Então, 2. Eu leio assim, tudo daquilo o qual precisava. Esse que aí é pronome relativo, então 3 pronomes. Naquele momento, naquele é a contração do em com o pronome aquele. Então, ó, aquele, naquele, outro pronome. Era o abraço de um amigo sincero, o qual este que é pronome relativo. Então, 5 pronomes até aí. Que não lhe invejasse aquela vitória. O lhe, outro pronome. 6. Aquela, outro pronome. 7. Fruto de meses de estudo na solidão daquele, outro. 8 pronomes. Pequeno quarto alugado. Então, gente, veja bem, observam-se 7 pronomes? Não, são 8. Vamos de novo comigo, ó. Vou sublinhar os pronomes, hein? Tudo. Esse o aqui é pronome porque é daquilo. Esse que é pronome porque é pronome relativo. O naquele é pronome, que é o em mais o aquele. Depois, o qual, outro pronome relativo. O lhe, outro pronome. Aquela, outro pronome. Depois, aquele, né, dentro do daquele, outro pronome. Então, peraí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pronomes. Então, não são 7, são 8. Errada a número 14. Muito bem. Número 15. Encontram-se no período 2 pronomes relativos que assumem valor sintático de sujeito da oração em que se inserem. Vamos ver se eu tenho 2 pronomes relativos. Gente, tudo daquilo qual precisava. Isso aí é pronome relativo? É. Mas ele é sujeito do precisava? Presta atenção. Ele, né, alguém lá, precisava de alguma coisa. Isso aí não é sujeito, isso aí é um complemento do verbo. Precisava daquilo. Então, gente, não é sujeito. Já está errada. Agora vamos ver o outro, porque tem outro pronome relativo. Era o abraço de um amigo sincero, o qual não lhe invejasse a vitória. Este que aqui é pronome relativo também? É. E ele é sujeito do invejasse? Aí é, ó, amigo sincero, o qual não lhe invejasse a vitória. Ele não lhe invejasse a vitória. Então, presta atenção. Eu tenho 2 pronomes relativos? Sim. O primeiro não é sujeito. O segundo é. Então, número 15, ó. Encontram-se no período 2 pronomes relativos? Sim. Que assumem valor sintático de sujeito? Não. Só o segundo é sujeito do invejasse. O qual não lhe invejasse a vitória. Então, 15, errada. 16. O período é introduzido por uma sequência de 3 pronomes. Vamos ver, gente, ó. Eu tenho aqui 3 pronomes, ó, tenho. Isso é pronome, esse o que está junto do é pronome demonstrativo, aquilo, e este que é pronome. Então, o período é introduzido por uma sequência de 3 pronomes. Certa. Ok? Número 17. A última vírgula do período isola um elemento apositivo. Augusto, o que é isso? Gente, quando o CESP fala de elemento apositivo, é o mesmo que aposto. Ou então ela diz assim, às vezes, elemento explicativo. O aposto não é usado para explicar um outro elemento? É. Então, chamar de elemento apositivo, chamar de aposto, de elemento explicativo, é a mesma coisa aí. Então, vamos ver se a última vírgula está isolando um elemento apositivo. A última vírgula está aqui, gente, ó. Está aqui, ó. Então, vamos lá. Tudo o que precisava naquele momento, na verdade, essa vírgula está até errada, né? Era o abraço de um amigo sincero que não lhe invejasse aquela vitória. Aí ele parou para explicar o que foi a vitória para ele. Fruto de meses de estudo na solidão daquele pequeno quarto alugado.
Claro que esta vírgula está introduzindo uma explicação. A vitória dele. O que foi a vitória? Fruto de meses de estudo. Isso aí não é um aposto? É. Então, esta vírgula está introduzindo um elemento apositivo? Sim. Então, perdão, número 17, certa. Ok, gente? Muito bem. 18. É igualmente correta a posição enclítica do pronome lhe? Quer dizer, ele está dizendo que é igualmente correta. Então, quer dizer, eu poderia colocar o pronome lhe na posição enclítica, quer dizer, depois do verbo? Vamos voltar ao texto para ver. Olha, gente, o lhe está aqui, tá? Então, já cantei essa pedra hoje, hein? Vamos ver se você lembra. Tudo do que precisava naquele momento era o abraço de um amigo sincero que não lhe invejasse a vitória. Ele está perguntando, então, se eu poderia colocar esse lhe aqui, ó, depois do verbo. Não poderia, Augusta. Por que eu não poderia, gente? Porque antes aí existe o advérbio não. E os advérbios atraem os pronomes. Então, eu não poderia escrever assim, ó, um amigo sincero que não invejasse-lhe. Estaria errado. O não puxa o lhe para o lado dele, atrai o lhe. Então, que não lhe invejasse. Então, a número 18 está errada, não poderia. 19. Existe no período um pronome oblíquo com valor de posse, que assume a função sintática de adjunto adnominal. Augusta, pelo amor de Deus, eu estou perdida, não entendi nada dessa questão. Essa questão é porreta, gente. Eu vou até explicar aqui nesse espacinho, com outro exemplo, para você entender com calma, direitinho, e depois voltamos à nossa questão. Olha só essa frase que eu vou colocar aqui para você, ó. Eu vou colocar para você duas frases com lhe. Veja comigo. Dei-lhe o documento. Eu tenho o pronome oblíquo lhe aqui. Este pronome oblíquo pode ser substituído por dei o documento a ele. Isso, esse lhe é igual a ele. É realmente um pronome oblíquo, não é? E assume a função de que mesmo, hein? O documento é o objeto direto. E o lhe? Objeto indireto, tá? Então, aqui ele é objeto indireto. Agora, vamos ver a frase de baixo em que eu também usei o lhe. Acatei-lhe as ideias. Gente, quando eu digo acatei-lhe as ideias, este lhe tem valor de a ele? Eu estou dizendo que eu acatei as ideias a ele? Não, absolutamente não. Eu estou dizendo, acatei as ideias dele. Eu acatei as suas ideias. Este lhe aqui, olha que coisa legal, hein? Este segundo lhe é um pronome oblíquo, né? Só que aqui ele vestiu uma capa de pronome possessivo. Como assim, Augusta? Por que eu estou dizendo que ele vestiu a capa de pronome possessivo? Porque quando você reproduz a frase, você vê que aquele lhe não pode ser substituído por a ele. Eu não estou dizendo que eu acatei as ideias a ele. Eu estou dizendo que eu acatei as ideias dele. Eu acatei as suas ideias. Então, este lhe aqui não é objeto indireto. Ouve o que eu vou falar agora, que é importante demais. Todas as vezes em que o pronome oblíquo estiver com valor de posse, é o caso deste, sintaticamente, ele é adjunto adnominal. Vou repetir. Todas as vezes em que você encontra o pronome oblíquo na frase, e este pronome oblíquo está vestindo a capinha de pronome possessivo, sintaticamente ele será adjunto adnominal. Deu para entender? Então eu estou dizendo, acatei-lhe as ideias. Acatei as ideias dele. Acatei as suas ideias. Tem valor de posse? Tem. Então, sintaticamente, ele é adjunto adnominal. Então, vamos voltar para aqui, ó. Este lhe é igual a ele. E, sintaticamente, ele é objeto indireto.
No de baixo, este lhe é igual a dele, ideias dele, suas ideias. Tem valor de posse? Tem. Então, sintaticamente, ele é adjunto adnominal. Então, vamos voltar para a nossa frase, ó. Existe no período um pronome oblíquo com valor de posse e assume a função de adjunto adnominal? Vamos voltar ao texto. Olha só, gente. Tudo de que precisava naquele momento era o abraço de um amigo sincero que não lhe invejasse a vitória. Gente, quando eu digo que não lhe invejasse a vitória, eu estou dizendo nada mais, nada menos que um amigo sincero que não invejasse a vitória dele, a sua vitória, que não invejasse a sua vitória. Este lhe aí é um pronome oblíquo que vestiu a capa de pronome possessivo. Tem valor de posse, sim. Então, sintaticamente, este lhe é adjunto adnominal. Entendeu? Então, vamos lá. Então, eu tenho um pronome oblíquo com valor de posse que assume a função de adjunto adnominal. Certíssimo. Questão muito boa, hein, gente? Tá? Augusta, isso só acontece com o pronome lhe? Não. Vou puxar uma tela branca para mostrar com outro para você. Quer ver? Rapidinho eu mostro aqui. Veja. Ele me ofereceu ajuda. Agora eu digo assim. Ele Olha que legal esse exemplo. Bem bobinho, mas bem legal. Olha só. Ele me ofereceu ajuda. Ele ofereceu o quê? Ajuda, objeto direto. A quem? Esse me aqui, gente, é igual a mim. Então, ele ofereceu o quê? Ajuda, objeto direto. A quem? A mim, objeto indireto. Esse me é pronome oblíquo com valor de objeto indireto. Agora, olha o de baixo. Ele me respeitou a timidez. Eu estou dizendo, ele respeitou a timidez a mim? Esse me aqui é igual a mim? Não, eu estou dizendo que ele respeitou a minha timidez. Este me é igual a minha. Então, se ele tem valor de posse, ele vai ser adjunto adnominal. Então, viu que o elemento tem valor de posse, ele vai ser adjunto adnominal. Tá bom? Então, vamos voltar para nossas questõezinhas. Muito bem. Agora, vamos lá. Eu coloquei outras questões CESP aí, avulsas assim, na verdade, não presas a um texto. Sabe aquelas questões que CESP põe? Né? Muitas vezes ela põe tudo em cima de um texto, depois ela põe umas, não é? Julgue os comentários subsequentes, enfim. Vamos à questão 20. A despeito de saber o paradeiro do amigo, mostrou-se leal e não o denunciou. A locução que introduz o período... Gente, Augusta, eu não sei nem o que é locução que introduz o período. É a despeito de, né? Então, vem, ó. A locução é essa. Deixa eu sublinhar para você. Então, a locução que introduz o período poderia ser substituída por qualquer uma das expressões subsequentes, sem alteração semântica ou erro gramatical. Quer dizer, quando a banca diz isso, você poderia substituir aquela locução por qualquer uma das subsequentes sem alteração de sentido. Então, você tem que ver se o sentido é igual. E sem erro gramatical. Porque, às vezes, ele dá 2, 3, 4 expressões que são sinônimas daquela. Mas uma delas, ou duas entre elas, se você substitui, você vê que ficam gramaticalmente erradas. Então, quando ele fala de sentido e correção gramatical, você tem que olhar para os dois lados, hein? Então, vamos lá. Deixa eu olhar todas que ele deu. Apesar de, gente, é sinônimo de a despeito de? É sinônimo. A despeito de quer dizer apesar de. Se bem que também é sinônimo. Nossa, Augusto, eu acho que eu nunca usei se bem que na minha vida. Esse é o problema. Como nós não usamos todo dia, né, no nosso dia a dia, muitas vezes não sabemos direito o que significa aquela expressão. Gente, se bem que é sinônimo de apesar de a despeito de, tá? Então vem. Malgrado também é sinônimo, gente. Posto que
também é sinônimo, gente. Conquanto também é sinônimo. Augusta, de repente você está aí sentado na sua cadeirinha pensando assim, nossa, Augusta, eu ia errar feio, porque eu ia olhar o posto que e eu já ia achar que posto que é sinônimo de porquê. Gente, ouve o que eu vou falar. CESP adora cobrar esse posto que. Sabe por que ela adora? Porque ela sabe que as pessoas erram direto no dia a dia. As pessoas usam o posto que como se fosse sinônimo de porquê. Nunca foi. Presta atenção. Posto que não é sinônimo de porquê. Posto que é sinônimo de embora, de apesar de ainda que. Então, as 5 expressões que ele me deu são sinônimas de apesar de a despeito de. Então, agora vamos ver se gramaticalmente todas ficam corretas na frase. Como eu vou descobrir isso? Trocando uma de cada vez. Então, vem. Vamos trocar a primeira. Apesar de saber o paradeiro. Certa. Se bem que saber, epa, já está errada. Eu não vou dizer se bem que saber. Eu teria que dizer como? Se bem que soubesse o paradeiro do amigo, mostrou-se leal. Então a segunda, o se bem que, já ficaria errada, porque eu teria que mexer no verbo. Tá? Vamos ver a outra. Malgrado saber, também não, eu teria que dizer, malgrado soubesse o paradeiro. Então, gente, eu já vi que está errada, né? Porque todas são sinônimas de a despeito de. Mas 2 eu já vi que se eu trocar ficam erradas. A outra, ó, posto que saber também não. Posto que soubesse o paradeiro. Eu teria que mexer no verbo. E a outra, conquanto saber também não. Eu teria que dizer conquanto soubesse. Então, a número 20 está errada. Ótima questão. CESP adora cobrar isso. Questão 21. Estão incorretas 2 formas do porquê nessa frase. Ele me dá uma frase com o porquê mais de uma vez usado e ele está dizendo que existem 2 formas incorretas do porquê. Vamos ler? Então vamos. Porque já não sabiam por que continuavam lá, subservientes, sem que houvesse um porquê para tal, rebelavam-se agora e pediam as contas, sem explicar-lhe por quê. Ih, Augusta, calma, gente, vamos lá, ó. Porque já não sabiam, quer dizer, já que não sabiam, visto que não sabiam, esse porquê aí, o primeiro, é sinônimo de já que, de pois, de visto que. Então eu escrevo junto e sem acento. O primeiro está certo. Porque já não sabiam por que motivo continuavam lá? Por que razão continuavam lá? Sempre que você pode subentender, depois do porquê, a palavra motivo ou razão, você escreve separado e sem acento. Então, o segundo porquê está certo também. Vamos adiante. Então, porque já não sabiam por que continuavam lá, subservientes, sem que houvesse um porquê. Gente, quando você coloca esse artigo antes do porquê, você substantivou este porquê. E aí você deve escrever junto e com acento. Então está certa também. O terceiro porquê também está certo. Rebelavam-se agora e pediam as contas sem explicar por que motivo, por que razão. Quando você pode subentender a palavra motivo ou razão depois do porquê, mas ele vem seguido de pontuação, como aqui ele vem seguido de um ponto final, você tem que escrever separado, mas com acento. Quer ver um exemplo bem bobo? Por que você faltou à festa? Por que motivo? Por que razão você faltou? Deu para subentender a palavra motivo ou razão? Deu. Então é separado e sem acento. Aí eu mudo a frase e digo assim, você faltou à festa? Por quê? Joguei o porquê para o fim e coloquei a interrogação. Como eu vou escrever esse porquê? Separado, mas com acento. Então, ele está dizendo que estão incorretas 2 formas do porquê. Mentira! Errado, não tem nada incorreto. Eu tenho 4 porquês aí e os 4 estão certos, gente. Então, estão incorretas coisíssima alguma. Então, errada 21. Muito bem, questão 22. Apresenta erro de concordância o trecho.
Das questões analisadas pelos alunos, 5% apresentaram problemas no gabarito. Vamos ver se até aí está certo, gente? Eu estou dizendo assim, 5% das questões, não é isso? É. Quando você tem uma expressão fracionária, uma porcentagem como aí, olha só o que diz a regra de concordância verbal. Ou você concorda com o numerador da fração, que é o número de cima. 5% não é 5 sobre 100, gente? É. Então, o numerador não é o 5? É. Então, ou você concorda com o numerador, no caso, 5 pede plural, ou você concorda com o que vem depois. O que vem depois é questões. Questões também pede o verbo no plural. Então, eu só posso usar o verbo aí no plural. Então, está certo. As questões analisadas pelos alunos, 5% apresentaram problemas no gabarito. E uma das que mais causaram dúvidas, outra regra importante. Quando você diz assim, um dos que, ou uma das que, essa regra diz que você pode usar singular ou plural. Singular ou plural. Então, uma das que mais causaram dúvidas, está certo? Poderia ser também uma das que mais causou. Poderíamos usar as duas. Então, até agora, tudo certo. Foi, quer dizer, uma delas foi a de semântica, a cujas alternativas fez-se as mais diversas críticas. Pronto. Agora eu achei o erro. Gente, isso até aqui, ó, tá tudo certo aqui. Tudo certo aqui, tudo certo aqui. Aqui está errado. Por que, Augusta? Porque quando você diz fez-se as mais diversas críticas, você está dizendo que as mais diversas críticas foi feita. Isso aí é uma voz passiva. As mais diversas críticas foram feitas. Então, fizeram-se as mais diversas críticas. Tá bom? Então, vamos corrigir o erro? Então, aqui fizeram-se. Porque o sujeito desse verbo é as mais diversas críticas. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Ok? Muito bem. Então, a 22 está dizendo, atenção, ele está dizendo que apresenta erro. Sim, apresenta. Opção correta. Número 23. Estão incorretas 4 correlações verbais. Ele deu para mim 5 correlações verbais. Está dizendo que 4 estão incorretas. Vamos ver, né? Estavam reduzindo é o mesmo que reduziram? Olha bem, eles estavam reduzindo as despesas, é o mesmo que reduziram? Não. Quando eu digo reduziram, parece que eles começaram e já terminaram. Quando eu digo que eles estavam reduzindo, uma coisa que ainda estava acontecendo. Então, a primeira já está errada. Vamos logo marcar. Essa está errada. Tinha começado, eu posso trocar por começara? Eu digo assim, ó, ele tinha começado o trabalho quando eu cheguei. Então, ele tinha começado o trabalho, ele já começara o trabalho quando eu cheguei. Essa está certa. Vamos marcar. Tem-se advertido, eu digo assim, tem-se advertido o jogador. Eu posso trocar, o jogador tem sido advertido? Tem. Só que, vem comigo, isso aqui não está no singular? Como é que ele vai trocar por um plural aqui? Então, errada, não posso. Havia concluído. Gente, ele havia concluído o trabalho. Eu posso trocar por concluiria? Não. Quando eu digo que ele havia concluído, eu estou dizendo que ele terminou o trabalho. Eu não posso dizer que ele concluiria. Concluiria é futuro do pretérito. Alguma coisa que ainda nem aconteceu. Ele havia concluído, quer dizer, já fez. Agora, concluiria? Claro que não é o mesmo sentido. Totalmente errada. Ok. Agora a última. Fazem-se doações. Será que eu posso trocar por doações são feitas? Claro que sim, é uma passiva isso, ó. Fazem-se doações é uma passiva sintética, gente. Olha só, isso aqui é um PA, é um pronome apassivador. Aí eu troco e digo, doações são feitas. Correta a quinta troca de forma verbal. Então, veja bem comigo. A questão está dizendo que estão incorretas 4 correlações verbais. Então, a número 23 está errada, porque eu só tenho 3 erradas. Vem comigo, ó.
A primeira está errada, a terceira está errada e a quarta está errada. A segunda e a quinta estão certas, então não são 4 erradas, 23 errada a questão. Ok? Muito bem, no próximo bloco continuamos com as nossas questões. Até já.